Florescer. Diga comigo, florescer. É tempo de florescer. É tempo de avivamento, é tempo de despertamento, é tempo de aumentar o nosso nível de fé, de espiritualidade. É tempo de florescer, igreja. Tenho pensado muito a respeito dos dias que estamos vivendo. A igreja do Senhor, ela deve permanecer firme, fiel aos chamados, pastores, pregadores, não poupe, pregue a palavra está diante de vocês. Eu quero, em nome de Jesus, convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos ler um texto lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo em que nós vamos ler é o capítulo 4, versículos 17 e 18. Vamos ler a partir do 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Podeis assentar, igreja. Que bom que estamos aqui nessa casa, ouvindo a palavra de Deus. Que bom que aqui recebemos ministrações através das canções, as orações, ato profético e agora a palavra de Deus. Nós temos sido abençoados de maneira tão poderosa, porque Deus tem falado conosco. Amém, igreja? E Deus falará ao seu coração. A igreja de Jesus Cristo, ela vive na esperança. Ela prega a esperança. A igreja de Jesus Cristo prega a salvação. Ela sabe do perigo iminente que está diante da humanidade, que corre sem direção, sem a confissão da salvação, porque não há salvação fora de Jesus Cristo. Não existe esperança fora de Jesus Cristo. E a mensagem que o apóstolo Paulo estava dando à igreja de Tessalônica era justamente a doutrina da teoria do arrebatamento, que prega a respeito da volta de Jesus. O arrebatamento influencia na nossa fé, porque o arrebatamento é a forma como Cristo deixou, como Ele venceu a morte, assim também nós venceremos. Nós ultrapassaremos tempo e espaço, nós transportaremos de um nível físico, material, para um nível eterno. Sairemos dessa visão física para uma visão de dimensão aonde o espaço será a eternidade. E essa é a pregação da igreja, deve ser a pregação da igreja. Nossos sermões, tudo que nós ensinamos tem que ter um teor cristocêntrico, que fala da proposta, daquilo que Jesus veio realizar no nosso meio. E Paulo está aqui preparando a igreja tessalônica a respeito da volta de Jesus. E ele ensina que como isso acontecerá, como isso evidenciará a humanidade. O arrebatamento será algo que vai ser notícia de norte a sul, de leste a oeste, em todos os continentes. Crentes que sumiram, homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, bebês, que sumirão num momento só.
E Paulo está falando que isso acontecerá para que a igreja não passe pela grande tribulação, pelo mal que virá sobre a terra, pela desolação que virá sobre todo esse planeta. E Paulo está falando aqui a respeito disso, de permanecermos firmes, porque só existe uma chance para o arrebatamento. Só existe uma oportunidade para o arrebatamento, é estarmos alertas, vigilantes, não podemos titubear. O que está para acontecer vai ser de uma forma abrupta. Não vai ter como avisar, não vai ter como preparar em cima da hora. O arrebatamento é para aqueles que estarão preparados. O arrebatamento é para aqueles que estão aguardando. Nós não podemos brincar com a responsabilidade de vida eterna. Às vezes eu ouço pessoas falando, olha, quando estiver mais à frente, eu me livro desse vício. Eu tomo uma condição maior para ficar mais firme com Deus. Eu ouço pessoas falando que, quando as coisas melhorarem, eu vou assumir meu ministério, eu vou ter um compromisso maior de oração, de santificação. As pessoas estão enganadas a respeito do dia e da hora. Ninguém sabe quando acontecerá. Nem o filho, por ordem cronológica, não sabe. Por ordem de filho, ele não sabe. Só o pai que sabe o tempo e o momento que acontecerá o arrebatamento. Não temos como ficar esperando melhorar condição, situação, para tomarmos uma atitude tão importante nas nossas vidas, que tange a vida eterna, irmãos, que fala a respeito de vida permanente com Deus ou vida permanente longe de Deus. Fala de céu e de inferno, fala de vida, de gozo eterno ou de sofrimento eterno. Não existe meio termo, não tem como a gente negociar. Aqui não tem abertura para um apelo, para uma justificativa no estado de purgatório, de purificação após a morte. Não existe. A Bíblia é completamente decisiva em relação à morte. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor descreve essa maior realidade. Olha o que diz: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso, o que, igreja? O juízo. Não existe aí um julgamento para interceder, um estado intermediário de apelo, não. Mas a Bíblia fala aqui, depois que a gente morre, nós aguardaremos o juízo. Paulo está falando isso e fala com precisão para que os crentes, servos de Deus, não ficassem preocupados com aqueles que morreram no Senhor. Por isso Paulo fala no versículo de número 16 a respeito disso, a respeito daqueles que já morreram no Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A ordem é essa. Isso vai ser fração de segundos. Aqueles que já foram semeados, a pastora Regina falou aqui em tanto de florescer, já floresceram nas alturas com Deus. Já estão nas mãos do eterno Pai. Amém, igreja? Já estão no gozo eterno. Foram plantados aqui, foram semeados aqui os seus corpos, mas suas almas, suas vidas essencial já estão nas mãos do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Já estão com Ele. A Bíblia fala aqui a respeito de ressurreição física. Ressurreição corporal. Mas quem já morreu em Cristo já está mais do que ressuscitado para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
Eu fico pensando a respeito do risco e do aceleramento da grande aflição que está vindo sobre a terra. A maldade e toda a ação de impiedade, de corrupção da alma, da vida espiritual, moral, física, que tem se alastrado no mundo, irmãos. O que nós temos visto hoje não pode mais nos levar a um estado de espanto. Nada, nada, nada. Nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos o que está acontecendo. É bíblico, é exatamente aquilo que está descrito nas Escrituras Sagradas. O que Paulo está falando aqui é para que haja um alerta da igreja. É um despertamento da igreja. Nós precisamos acender cada vez mais a nossa fé, a nossa santificação. Quem não é batizado, foi falado aqui, meu irmão, não pense que isso, não tem problema. Às vezes as pessoas falam, isso não importa, batismo não salva. Batismo realmente não salva. Quem salva é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas a Bíblia fala que tem que se cumprir a justiça de Deus. Tem que se cumprir a justiça de Deus. O batismo é uma forma exteriorizada que a pessoa confessa publicamente que ela está deixando o mundo, está morrendo para o mundo e agora está nascendo uma nova vida em Cristo Jesus. E é isso que a Bíblia fala. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus bem ensinou isso aos seus discípulos. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a quem? Todas as pessoas. Vai, em seguida. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. A palavra nos fala a respeito da justiça. O que é a justiça de Deus? Aprenda isso. Justiça de Deus é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é pura. A vontade de Deus, ela é magnífica. Quando nós tomamos um compromisso, e as pessoas às vezes falam assim, eu vou deixar para batizar para depois. Eu não estou aqui tentando impedir, jamais, se Jesus vier agora buscar a sua igreja, que você não vá subir. Jamais estou falando isso. Mas eu estou dizendo que você está deixando de cumprir uma ordem da justiça do Deus eterno. O batismo não salva, mas o batismo faz parte dos salvos. Faz parte da salvação. Paulo, quando está falando aqui sobre arrebatamento, Paulo fala de uma das maiores doutrinas que tem uma implicação teológica, teórica. Há muitas discussões a respeito desse assunto. Mas eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pelo menos pelo meu entendimento bíblico, eu entendo que a igreja, ela está guardada antes que venham as nuvens escuras, que é o tempo da grande assolação sobre a terra, da manifestação do anti-Messias, porque ele vai reinar durante 7 anos, como diz o profeta Daniel, como fala as Escrituras, que ele vai reinar durante 7 semanas de anos. E 3 anos e meio de falsa paz, de engano. Mas a igreja já será retirada antes que manifeste o filho da iniquidade, o anti-Messias, o anticristo. Ele virá. Igreja, nós precisamos entender que tudo que está acontecendo, tudo que está manifestando no campo da convulsão social, do comportamento, da mudança das pessoas, como as pessoas estão agindo, como o mundo está cada vez mais iníquo, como as pessoas trabalham com tanta vontade de fazer o mal, porque a injustiça está crescendo. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 24, versículo 12, justamente esse momento que eu creio que a população está vivendo, a humanidade está vivendo, e por se multiplicar a iniquidade, o mal, a personalidade ruim, o ultraje da personalidade, o amor de muitos se esfriará.
E por isso nós vemos tanta malignidade, tanta perversidade, tanta desonestidade, tanta gente tentando dar golpe, enganando, traindo, falsificando, tanta gente agindo sem qualquer sentimento, mas pisoteando, magoando as pessoas. O mal está se multiplicando. Infelizmente, isso está se alastrando de uma forma tão rápida. E se instaura hoje, no meio da humanidade, essa divisão muito grande, em que nós podemos ver quem é justo e quem não é justo. E esse mal já é um sinal de que o Senhor está próximo. O arrebatamento é real. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito disso, ele quer deixar a maior impressão do poder do Evangelho, que é a volta de Jesus. Amém, igreja? Nós cremos, nós estamos aqui todos os domingos, estamos em reunião, estamos fazendo um trabalho de ato profético, como a pastora Regina acabou de fazer, são os louvores. Você acha que tudo isso significa o quê? Isso significa conteúdo para que nós permaneçamos na fé em Cristo. Isso tudo é para nos mover diante de Deus, para nos renovar através da palavra, da pregação, do louvor, das orações, para mantermos firmes na fé. O apóstolo Paulo estava justamente apontando para isso, para que, apesar de todo o problema que tem acontecido no mundo, a igreja possa marchar triunfante, marchar com fé, ignorando os ataques de Satanás, os seus ardis, suas armações, todas as circunstâncias difíceis, firmes na fé, igreja! Nós estamos indo para o céu. O céu é o nosso destino. Nosso destino não é aqui. O céu é o nosso lugar. Ele foi preparar-vos lugar para que onde Ele estiver, nós também pudéssemos estar. Amém? É lá, no céu de luz. Paulo está falando a respeito disso porque sabe que o arrebatamento vai acontecer. A volta de Jesus acontecerá em 2 etapas. Se você não sabia, saiba. A volta de Jesus acontecerá primeiro para a igreja. Primeiro a igreja será tirada. A igreja não verá a corrupção dessa terra. A igreja, ela vai ser retirada com força. Jesus falando em Mateus 24 disse: olha como Noé foi retirado das águas, assim será a volta do Filho do Homem para retirar o seu povo. O texto é muito claro quando diz que nós devemos ficar firmes. O texto fala depois que os mortos ressuscitarem. Há um fenômeno da composição da vida física. Não tem explicação, está fora de qualquer orientação, mas a Bíblia diz que a terra vai devolver os mortos, o mar vai devolver os mortos, o fogo vai devolver os mortos, pelo poder da autoridade, da voz do Senhor. E essas pessoas encontrarão seus corpos e elas serão agora num estado de glorificação. Seus corpos serão como os corpos do Senhor Jesus Cristo. Significa que esses corpos não passarão mais pela dor, não terão limitação. Esses corpos ficarão com uma proteção de estado de glorificação. E quando esses corpos forem realmente compostos diante da ressurreição, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Outro fenômeno. Nós não passaremos pela morte os que estiverem vivos. Se estivermos vivos, nós não passaremos pela morte. O texto diz, versículo 17, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados
juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ele a honra, a glória! Essa é a maior vitória. Às vezes eu vejo os homens se jactando, se exaltando. Eu não sou contra os ricos, não sou contra aqueles que possuem muitos bens, mas eu sou contra aqueles que fazem da riqueza dos seus bens o seu Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque essa vida passa. Essa vida é passageira, irmãos. A mensagem do Evangelho é essa, é motivar o crente a permanecer crendo no céu de luz, que ele será arrebatado, que ele será retirado. Essa é a primeira fase da segunda volta de Jesus, é o arrebatamento. Esse momento do arrebatamento já está descrito no versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, o toque da trombeta será dado. O anjo está aguardando a ordem de Deus. Existe um momento certo, o tempo do Kairos. É o tempo de Deus. Nós vivemos aqui no tempo do relógio, Cronos. Tempo do estado físico. Tempo Cronos. Deus não vive no Cronos, Deus vive na eternidade. Por isso que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque Ele não vive no Cronos. E a Bíblia fala que haverá um momento em que esse tempo aqui será atingido por esse tempo. O tempo que a trombeta vai soar. O tempo que a trombeta vai tocar. Eu louvo a Deus. Eu vi muitos irmãos trabalhando nessa casa espiritual, que hoje já não estão mais aqui, já estão na glória com o Pai. Eu vi pessoas que entregaram suas vidas, sacrificaram, para que nós estivéssemos aqui, nesse espaço, porque espaço físico não salva. Esse lugar é para nós nos reunirmos. As salas que existem aqui em cima é para nós nos dedicarmos a estudos, às orações. A igreja não é o prédio. A igreja não são os bens. Isso tudo nos serve. Isso tudo é apropriado, é necessário. Mas eu quero dizer que o meu coração, o teu coração, não deve estar nessas coisas físicas. O nosso coração tem que estar na esperança da nossa glória eterna. Cristo Jesus, Senhor e Salvador. A respeito disso, Paulo está falando, olha, haverá um momento que a trombeta vai soar. Olha, por que estamos aqui? O Espírito Santo está abrindo seus ouvidos espirituais. Tem crente que tem tampão nos ouvidos. Tem crentes que são magoados por causa de coisas que aconteceram na igreja. Tem crentes que fazem beicinho, não vou mais para aquela igreja, não vou mais... Você é a igreja de Jesus! Aqui é o lugar que nós nos reunimos. A igreja só está presente quando eu e você estamos aqui. Quando 3 ou mais reunidos no meu nome, o Senhor se faz presente. 2 ou mais reunidos. Eu quero dizer que a ação do arrebatamento é para buscar eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. E é tempo de despertar, de florescer, abrir realmente os ouvidos espirituais, porque não adianta, a trombeta vai tocar e só vai ser audível a quem estiver vigiando.
Porque ela não vai ser tocada de forma externa, ela vai ser tocada de forma interna. Só os que estão ligados, firmes na fé, andando em santidade, quando a trombeta tocar lá nos céus, chegou o momento. A igreja será arrebatada. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. A igreja ser retirada desse tempo. A primeira aparição de Jesus, na primeira etapa da sua segunda vinda, só a igreja verá. O mundo ímpio não verá. Os homens poderosos não verão. Os injustos não entenderão. Aqueles que sabem, têm conhecimento e ficarem, eles se despertarão, dizendo: o Senhor voltou e eu não subi. O Senhor veio e eu não estava preparado. Vão passar pela angústia da grande tribulação. Vão viver aqui sob o domínio do peso do antimessias, do anticristo. Na segunda volta do Senhor Jesus Cristo, essa primeira etapa, só a igreja que vê. Só os crentes que veem. E eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 25, versículo 31. Biratã, por favor. Mateus 25, 31. Olha o que está escrito, irmãos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém. Mateus 24, 36. Tudo fala da volta de Jesus. Mateus 24, 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Como Deus espera encontrar a sua igreja. Como Deus espera encontrar o seu povo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em que, irmãos? Tudo. Existiam crentes que achavam que Deus se importava só com o espírito e com a alma, que com o corpo eles poderiam fazer o que quisessem. Paulo condena esse tipo de pensamento, e Paulo fala: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja o quê? Plenamente conservados, irrepreensíveis para o quê, irmãos? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu aguardo, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Espírito, alma e corpo. Não tem negociação. Não tem como viver um tempo na igreja, um tempo fora da igreja, um tempo em comunhão, um tempo fora de comunhão. Irmãos, não tenho como negociar essa palavra. Isso pode doer, isso pode ferir, mas eu quero sair daqui com a minha consciência tranquila, sabendo que eu fui fiel à palavra de Deus. Prefiro ser mais fiel à palavra de Deus do que bajular, passar a mão na cabeça das pessoas para ficar aqui na igreja. Eu prefiro que você saiba o seguinte: meu pastor está me despertando, está me alertando pela palavra de Deus. Porque não é tempo da gente se distanciar do corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo está falando justamente disso. Que nessa primeira etapa da segunda volta de Jesus, ele aparecerá para a igreja. Agora, na segunda volta de Jesus, da segunda etapa, ele aparecerá para julgar, para trazer julgamento, chamado aparousia, que é a segunda volta de Jesus
para julgamento do juízo final. E nós não estamos esperando o anti-Messias, amém, irmãos? Uma vez o pastor estava falando para mim, porque eu sou pré-tribulacionista e ele é pós-tribulacionista. Tem pré-tribulacionista, tem mesotribulacionista, tem pós-tribulacionista. Ele falou, não, eu sou pós-tribulacionista porque a igreja vai passar pelo fogo. Foi, meu irmão, Cristo não morreu em vão e Cristo não morreu para que eu desse de cara com o anti-Messias, não. Ele morreu para me retirar desse mundo, para me salvar do caos que virá sobre a face da terra, sobre os males que virá sobre a face da terra. Muitas coisas acontecerão, diz o texto do Apocalipse, do livro da Revelação, os cavaleiros com suas maldições, que derramará sobre a face da terra, mas é um outro assunto. Eu quero que você entenda que a importância de você permanecer em santidade, firme com Jesus. E se você tem algum problema, meu irmão, resolva, quebre toda a distância entre você e Deus. Retire toda a distância entre você e o teu pai espiritual. Se precisar, se humilhe. É tempo de florescer. É tempo de restauração, de cura, de renascer, de sair do estado de morto espiritual para ser vivificado. Porque tem muita gente que está viva e é morta. Muita gente que vive como alguém que para Deus já cheira mal, cheiro de defunto. Porque não adianta você estar vivo e não ter vida com Deus, porque a importância da vida é justamente ter vida com Deus, porque Ele é a vida. O apóstolo Pedro fala, olha, porque nós não fomos comprados de maneira fútil, da forma fútil de viver, mas fomos comprados, não foi com sangue de bode, de touro, de bezerro, mas com o precioso sangue de Jesus. Quando Satanás vê esse sangue na vida de um homem, de uma mulher, ele sabe, aquela pertencem ao arrebatamento, pertencem à retirada dos fiéis dessa terra, amém? Quando ele olha e vê na casa do cristão servos do Senhor louvando, amando a Deus, sabe, aquela família pertencem ao arrebatamento, pertencem à glória eterna. Famílias, nós pertencemos ao arrebatamento da igreja. Não estamos esperando aqui o anti-Messias, o anticristo, o iníquo. Estamos esperando aqui ele que é o nosso Salvador. E a Bíblia diz que quando o clarim tocar, a Bíblia diz que nós nos encontraremos com ele nos ares. Olha, está aí escrito, versículo 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Aleluia. Isso já chegando já no céu de Deus, quando Ele dirá, sede bem-vindos de meu Pai, possui por herança o que está preparado desde a fundação dos séculos. Ah, irmãos, essa é a nossa esperança. E a Bíblia diz que jamais seremos conduzidos para o mal. A Bíblia diz, e assim estaremos sempre com o Senhor. Com o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. É importante que você saia daqui. Saiba o seguinte, viver com Jesus é viver na fidelidade. Viver na fidelidade com Deus é permanecer firme. Eu quero dar um testemunho para os irmãos que quando meus pais se converteram, eu morava aqui no distrito de Olinda.
Eu me lembro até do nome do irmão que ia visitar meu pai lá em casa, Lindolfo. E meu pai se converteu, minha mãe, nós éramos crianças, fomos para a igreja e eu nunca vi meus pais reclamarem de nada, de coisas da igreja dentro de casa. Nunca vi meus pais desviarem. Nunca vi meus pais falarem mal de pastor, de igreja. E até confesso aos irmãos que a igreja não só foi o lugar para nos ensinar a salvação eterna, mas foi o lugar onde nos ensinou a viver socialmente. Eu aprendi a viver socialmente na igreja, a conversar, a falar. Eu até os 15 anos nunca tinha calçado um tênis novo. Nunca. Sempre falo isso para meus filhos. Sempre as roupas que eu usava, os calçados, vinham dos irmãos da igreja. E a nossa alegria era justamente viver essa fé. Porque, irmãos, nós estamos aqui de passagem. Eu quero dizer que a situação, por mais dura que for, não é motivo de ninguém se afastar de Deus. Ninguém se afastar de Deus. Nós estamos caminhando e temos que ser fiéis até o fim. O apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo a respeito do que ele estava vivendo. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, que a carreira da fé ela tem que ser cumprida, irmãos. Eu vou falar isso para vocês com tristeza, que algumas pessoas se afastam de Deus, aí volta para o lugar onde cometiam erro, pecado. Aquilo que o apóstolo Pedro fala, que o cão voltou ao vômito, né? E a porca voltou para a lama. E é triste. Eu digo que a carreira cristã, seja o que for, vá até o final. Não tem parada para se desviar, não tem parada para voltar para o pecado. Meu irmão, na luta, chorando, tremendo e com todas as dificuldades, vai marchando na fé. Vai andando na fé. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Me desviei. Saí da igreja. Fiquei falando mal dos irmãos, mal do pastor. Não! Acabei a carreira! Acabei a carreira. Guardei a fé. Versículo 8, pode colocar. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça, lembra da vontade de Deus? A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo diz, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua, ao arrebatamento aí. Igreja, é tempo de despertamento. Eu vou falar assim com muita autoridade, irmãos. Nada justifica ninguém se afastar de Deus, sair da igreja. Nada justifica a pessoa. Vou deixar, irmão, isso aí é um problema seu. Não é problema de ninguém. Eu quero que você saiba disso em nome de Jesus. A sua salvação é responsabilidade pessoal. Sua. Eu quero que você saia daqui com a sua mente muito dominada por essa mensagem. Deus, Ele trouxe a salvação. Agora você tem que cuidar da salvação. Cuida da sua salvação. Nós devemos cuidar da nossa salvação. A pastora Regina falou aqui da semente. É isso aí. A salvação é uma sementinha. A gente tem que estar ali regando, cuidando. Ela tem que florescer, tem que dar fruta. A salvação dá fruta da salvação. Eu quero que você entenda disso. Se você ainda não tomou uma decisão com Jesus, ou você está longe da casa do Senhor, e algum motivo que não justifica, mas eu quero dizer, meu irmão, volte para Jesus. Volte para Jesus, porque você é algo muito importante para Ele. E eu gostaria
de orar por você, de orar por sua família. Pastor, minha casa está afastada, minha esposa, meu esposo. Eu quero dizer que isso é tempo de orar. É tempo de falar com Deus. Pastor, estou tão fraco na fé. Eu gostaria de ser mais forte, firme. É tempo de orar, irmãos. É tempo, pastor, eu não sou batizado. E você sabe que o batismo é importante. Então, meu irmão, é tempo de orar. Eu gostaria de chamar vocês aqui para frente. Vamos orar. Vem aqui, vamos unir a nossa fé, vamos colocar em prática a nossa fé. Se você tem coragem, saia do seu lugar e venha até aqui, porque é um momento de oração, um momento de falar com Deus. É um momento de botar a nossa família nas mãos do Senhor. É um momento da gente colocar as nossas lutas, nossos problemas. Eu já estou aqui, irmãos. Eu não vou fingir que eu não sou melhor que ninguém. Eu já estou no altar, porque eu careço tanto quanto vocês. É um momento de oração. E quero falar para você que ainda não é batizado. Pastor, não sou batizado. Vem aqui no altar. Eu quero chamar aqui a pastora Daniela para nos orar, fazer essa oração. Eu gostaria que os pastores, eu sei que o pastor Humberto já ungiu ali na porta, mas eu gostaria que os pastores ajudassem essas pessoas que aqui estão. Irmãos, aqui é a casa do Senhor. Aqui é a nossa casa, Ivanzinho. Aqui é o nosso lar espiritual, temporário. Deus abençoe sua vida, Gabriel. Deus abençoe, meu filho. Deus tem um plano lindo com você. Os irmãos que estão aí, ore por esses irmãos aqui, em nome de Jesus. Pastora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, pela Tua doce palavra. Obrigado, Deus, porque Tu nos tens chamado a uma responsabilidade de vida contigo. Precisamos estar prontos para aquele grande dia, Senhor, em que a trombeta há de tocar. Glória a Deus. Senhor, prepara a nossa vida, prepara a nossa casa, a nossa família. Os meus irmãos que ainda, Senhor, precisam tomar uma decisão contigo, Senhor, de descer às águas do batismo. Senhor, Tu és aquele que nos dá força nessa noite. Glória a Deus. Como diz a Tua palavra, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Aleluia. Já recebemos de Ti, Senhor, porções aqui nessa noite. Desde a hora que entramos à porta da Tua casa, Pai, Tu continua falando com a Tua igreja. Portanto, Senhor, faz com que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, para que essa semente que foi semeada nessa noite venha dar fruto a 100 por 1. E que esses frutos, Pai, possam ser, Pai, doces ao Teu paladar. Aleluia. Pai, prepara a Tua igreja para aquele grande dia. Tira de nós toda a frieza espiritual. Que a nossa vida, Senhor, possa ser santificada dia após dia. Porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor. Não queremos ser aqueles, Pai, que serão deixados, mas queremos ser, Pai, como aquelas 5 virgens prudentes que estavam com as suas lamparinas cheias de azeite. Portanto, Senhor, encha a Tua igreja, Pai, com óleo fresco que desce do trono da Tua graça. Óleo esse, Senhor, que vai manter as nossas lamparinas acesas, não somente nesse domingo, Pai, mas até aquele grande dia. Tu tens porções a cada dia nova para ministrar sobre as nossas cabeças. Por isso, Senhor, nos atavia como a igreja militante, Senhor, pronta para aquele grande dia, não com joelhos fracos, trementes
errantes e vacilantes, mas com joelhos firmes no Senhor, com os nossos olhos fixos na cruz do Calvário, e que a tua palavra, Senhor, jamais venha ser retirada do nosso coração. Sela os nossos sentidos, que os nossos ouvidos sejam selados nessa hora, que as nossas vistas sejam seladas nessa hora, que o nosso coração, Senhor, possa ser amolecido por essa palavra, e que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que o alvo maior seja o céu. Só estamos aqui como peregrinos, Senhor. Prepara cada mente, prepara cada coração. Tira, Senhor, toda dúvida. Coloca certeza, Senhor, certeza no coração daquele que está em dúvida, porque Tu és o Deus que nos firma, nos alicerça pelo poder da Tua palavra. Tira toda a confusão de mente, Senhor. Tira tudo aquilo que faz o Teu povo esmorecer. Que a nossa mente, o nosso coração só seja tomado pela Tua palavra e pela Tua voz, Senhor. A Tua voz é doce, mansa e suave. A Tua voz não nos deixa confundidos, Senhor. Então que toda confusão de mente seja quebrada agora, aniquilada pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder dessa palavra que já foi liberada e ministrada sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, nos santificamos diante do Teu altar, nos humilhamos e Te pedimos, lava-nos pelo poder dessa palavra e nos prepara para aquele grande dia. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças Glória a Deus. a Deus. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor, irmãos, com essa mesma vontade, alegria. Aleluia. Tu és a minha Aleluia. luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Glória a Tuas Deus. mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor.
as mãos e declare. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare isso. Vem Jesus, Maranata, ora vem. Você pode declarar mais uma vez. Vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Aqueles que estão ansiosos por ver a sua face, declare: vem, vem, vem Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, e nós ouviremos as trombetas tocarem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nesse mesmo espírito, nós vamos nos despedir dessa casa, mas não da presença do Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana, aquela semana que você está esperando, aquela vitória, aquela palavra, aquela carta, aquela aprovação, aquela confirmação de um emprego, de uma porta aberta. Eu declaro na tua vida nessa noite. Nós vamos falar agora as palavras proféticas. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as infinitas consolações de Deus o Espírito Santo possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, desde agora, para todo sempre. Você pode dizer amém. Dê um abraço aí no seu irmão. E boa semana para todos nós.